momento a gente estava bem equilibrado, teve até uma oportunidade ali, se eu não me engano, a bola passou na frente do Caio, e depois com duas falhas individuais que não, né, e tentamos dentro daquele momento reequilibrar, trazer um pouquinho, tirar um pouquinho essa ansiedade dos jogadores, conseguimos fazer um gol, conseguimos reequilibrar um pouco a equipe. E daí no segundo tempo tentar mexer um pouquinho com a energia da equipe, com a saída ali do Raul, colocar o Cauã, né, para dar um pouquinho mais de movimentação nos espaços. O Alex, né, uma troca ali porque, né, teve essa dificuldade, mas é um baita jogador, um excelente jogador, foi infeliz hoje, mas é algo que acontece com qualquer um. Então o segundo tempo já entramos com uma postura um pouco diferente, apesar que no início um pouquinho baixo, né, na nossa marcação. Depois conseguimos ajustar e conseguir avançar um pouquinho mais, e com as trocas o time foi começando a criar mais corpo ainda e conseguimos empatar um jogo, né, e com a expulsão, faltando pouco tempo, a gente não conseguiu com um homem a mais transformar isso em superioridade para que a gente pudesse, né, sair com vantagem aqui do Ascioli. Anderson, ao vivo também aqui na TV Brasil Central, da coletiva do Adson, que é um cara vivido do futebol, ele trouxe algumas questões técnicas e táticas ali, duas que me chamaram a atenção. Uma, ele falou assim, o Alex tem dificuldade para jogar de quarto zagueiro, né? Até uma expressão meio antiga, né? Mas eu acredito que seja jogando pelo lado esquerdo. Ficou essa lição, não dá pro Alex, o Alex rende mais jogando pelo lado direito da zaga. E um outro ponto que até na nossa transmissão foi muito elogiado, o Cauã, que é um jogador que veio de Fortaleza, tem um know-how, estava na seleção brasileira agora, ele se credencia a ser titular a partir de agora, até para dar mais qualidade técnica entre os dois volantes, que o Haldney e o William têm características de muita marcação. Com certeza, assim, o Alex ou qualquer zagueiro que é destro, ele tem um pouquinho de dificuldade para jogar pelo lado esquerdo, até porque o Pedro fazia muito isso aí, ele é canhoto, mas o Alex disputou uma segunda divisão aqui, uma Série B, com o Luiz Felipe do lado direito e o Alex do lado esquerdo, então ele estava mais adaptado a fazer essa função em relação ao João Maestro. Teve infelicidade, tentar aprender com os erros para poder evoluir e não cometer mais. E com relação ao Cauã, não só o Cauã, o Arauz, o Sandro, né, que entrou e fez o gol, enfim, todos eles estão credenciados a vestir a camisa do Atlético, dos 11 que vão iniciar, e mais uma vez mostrando a força do grupo, né? Os jogadores que entraram bem, conseguiram reverter um placar adverso, né? De 2-0, e tá aberto, né, a decisão. Então, de 4 tempos, 2 primeiros tempos, um tempo muito abaixo do Atlético, no segundo tempo mais equilibrado, buscamos o resultado. Agora fica aberto para mais 2 tempos em Anápolis. Anderson, boa noite, Caio Munif, ao vivo na Rádio Bandeirantes. O Adson, na entrevista dele, citou que o Atlético entrou moroso na primeira etapa, né? E aí, no segundo tempo, até consegue a reação, só que agora tem 2 decisões, uma pela Copa do Brasil e uma contra o Anápolis no próximo sábado. O que a comissão vislumbra ou pode fazer para o Atlético mudar essa postura nesses 2 jogos? Foi uma situação que eu passei agora, quando a gente fechou ali, depois do jogo, que, primeiro momento, recuperar o mais rápido possível esses atletas, ver quem é que está numa condição física melhor para essa decisão da quarta-feira, e depois vamos pensar no sábado. E o que eu falei para eles, o Atlético sempre vai estar disputando decisões, uma agora na quarta-feira e uma no sábado. Esse é o espírito do Atlético, time que está sempre buscando ser campeão, passar de fase. Então hoje é mais a questão de recuperar esses jogadores fisicamente, né, e poder contar com os melhores para quarta-feira, e a gente ajustar a melhor equipe para poder fazer um jogo muito competitivo, porque é um jogo único, né? Onde um empate leva para os pênaltis, mas mais uma vez tentar escolher os 11, aqueles que estão mais descansados ou recuperados, para que a gente possa fazer um grande jogo na quarta-feira e a gente possa sair daqui classificado. Boa noite, Anderson, Igor Oliveira, Rádio CBN. O Atlético começou o jogo hoje com uma intensidade mais baixa do que a gente estava acostumado. Mas aí no segundo tempo, outra história, parecia até outra equipe, tanto é que conseguiu buscar o empate. Qual que foi a conversa no intervalo que fez com que o time mudasse essa postura da forma que foi? Você tocou num ponto crucial.
justamente isso, tirar essa morosidade, ser um time mais intenso, acelerar com passes, não conduzir muita bola, mas tentar balançar o mais rápido possível de um lado para o outro, para tentar mexer com a linha do Anápolis, que se fechou bem, né, porque estava na vantagem. E com as trocas, né, conseguimos assim surtir o efeito, né? Então os jogadores que entraram estão de parabéns porque deram respostas, e sempre a gente fala assim, os jogadores que entram ou vai manter um resultado ou vai mudar um resultado. E esses, tanto no jogo passado quanto em umas, quem entrou conseguiu aumentar o placar, porque já estava na frente, e agora a gente conseguiu recuperar um placar que estava desfavorável. Então é justamente isso, mudar o estado, vamos fazer o estado anímico, né? A gente estava um pouquinho abaixo, e também com 2 gols assim muito rápido, isso gera ainda mais ansiedade e aquela tensão de 2-0 perdendo dentro de casa, e de buscar o resultado, às vezes as coisas fogem um pouquinho do controle. Então no intervalo ainda fomos, né, ali fazer um gol ali, isso foi muito importante, que a gente voltou para a partida de novo, e daí no vestiário a gente conseguiu acertar, ajustar, acalmar a equipe, tirar essa ansiedade, porque o gol não ia sair de qualquer jeito. A gente tem que ter paciência, circular um pouquinho mais a bola para que a gente pudesse ter sucesso, e conseguimos aí empatar o jogo e entrar novamente no campeonato. Ô Anderson, o Anápolis, da forma que começou o jogo, te surpreendeu? Muitos se imaginavam, e não sei se você também, poderia jogar por uma bola, poderia jogar no contra-ataque, e de repente foi para cima o tempo todo. Surpreendeu você? Surpreendeu o Atlético, a postura do Anápolis desde o primeiro minuto? Nós sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, né? Muito difícil, até porque o Anápolis foi, vamos dizer, campeão do primeiro turno, né? Acabou em primeiro, um time básico contra o Atlético, e devido a 2 falhas da nossa equipe, eles conseguiram reverter, fazer os 2 gols. Aí ficou num jogo que todo adversário que está jogando fora de casa quer você se defender bem e sair rápido para o contra-ataque. Agora serão 2 decisões em 4 dias. O jogo que era de 180 minutos é um jogo de 90 minutos. Qualquer empate leva para pênalti. Depois de hoje, qual a sua maior preocupação para essa semana? Recuperar o mais rápido possível esses atletas. Esse é o ponto fundamental, para que a gente possa ter a maior quantidade de jogadores disponível e com energia para o jogo da quarta-feira. E daí fazer alguns ajustes táticos de acordo com a equipe do Retrô que a gente vai enfrentar na quarta-feira, e mais uma vez escolher os 11 jogadores para iniciar. Escolha, na verdade, pelo Luizão naquele momento, sendo que você tinha algumas opções, inclusive até a possibilidade do William Maranhão, né, que já tinha feito essa função em um outro momento aqui mesmo pelo Atlético. Queria que você explicasse então essa escolha pelo Luizão nessa altura do campeonato. Sim. Aí mais uma vez eu falo para você que é a força do grupo. Então assim, quem acompanha os nossos treinamentos, o Luizão, quando chegou aqui no Atlético, chegou para ser um volante, até um segundo volante, mas quando ele sai do São Paulo, que vai para fora no Benfica, se eu não me engano, ele fez várias partidas como um zagueiro pelo lado esquerdo. E pela dificuldade que a gente estava tendo com relação aos nossos zagueiros, né, pelo número, a gente começou a utilizar o Luizão ali naquela função. E ele vem fazendo grandes treinamentos, estava bem adaptado ali àquela situação. Então assim, tem essa questão também do Maranhão, mas se é um jogador que já vem treinando há algum tempo nessa função e fazendo bons treinos, a gente não tinha dúvida nenhuma que se acontecesse qualquer situação adversa com um dos nossos zagueiros, o Luizão ia ser a escolha. E entrou bem, foi bem na partida, foi firme, e mais uma vez a gente consegue resgatar mais um jogador que de repente não estava tão assim à vista dos torcedores, que teve, acho que nos 2 primeiros jogos que ele participou, depois não teve mais oportunidade. Mas é isso, é a força do grupo, é o treino, é o que eles mostram no treino, que nos dá confiança para poder escolher um ou outro, sabendo que vai fazer a função e vai fazer muito bem.